Agora me diz uma coisa, o que é que o consumidor pode fazer, por exemplo, com relação a essa questão que envolve aí a operadora de telefonia TIM, né? Marcos, Que olha, está dando dor de cabeça no consumidor aqui do Seridó. essa situação ela não é novidade. Muita gente vai lembrar que houve um serviço, houve um andamento de serviço muito ruim dessa operadora, e até de outras também, há um certo período atrás, onde se popularizou essas discussões, virou matéria de jornal nacional, de jornais de grande circulação, etc. Aqui em Caicó, inclusive, foram manejadas, eu acho que milhares de ações judiciais, certo, de indenização contra a TIM. As denúncias, Marcos, o que acontecia é mais ou menos o que acontece hoje. Muita gente tinha, você sabe, você tem as ligações ilimitadas, você faz uma ligação, não paga o tempo, ou seja, se você fizer uma ligação de 1 minuto ou uma ligação que dure 10 horas, por exemplo, um casal apaixonado de namorados que passa 10 horas numa ligação, pagava o mesmo valor. Então, isso aí o que começou a acontecer? Você fazia uma ligação, rapidamente a ligação caía, você era obrigado a ligar novamente. E isso se repetia várias vezes, de poucos em poucos minutos. Houve denúncias do Ministério Público, inclusive, onde chegou a se comprovar que essas quedas eram intencionais, propositais, ou seja, a operadora derrubava sua ligação para você ser obrigado a fazer novas ligações. Né? O serviço não funcionava, os créditos desapareciam, houve uma série enorme de ações judiciais, houve muita atuação de PROCONs e de outros órgãos de proteção e defesa do consumidor, certo? O serviço melhorou. Nós ficamos aí talvez 2 anos sem ter notícia de... O problema existe, as operadoras elas têm problemas realmente, a tecnologia do Brasil ela não é avançada, você tira aí pela questão da internet, por exemplo, certo? Que é realmente muito atrasado no nosso país ainda, infelizmente, eu espero que um dia melhore, mas esse é um problema, Marcos, de países continentais como o Brasil. É muito difícil, é muito fácil num país europeu, que é do tamanho de 2 cidades aqui do Seridó, você tem um serviço que funciona muito bem. Agora, num país como o Brasil, que é continental, um país gigantesco, um dos maiores do mundo, isso se torna um pouco mais complicado. Isso convenhamos que acontece isso. Mas, enfim, os problemas que desapareceram por um certo período ou se amenizaram por um certo período retornaram, certo? Então, hoje, você vai ligar, às vezes, o problema básico, para você conseguir falar com uma pessoa, você tem que ligar várias vezes, certo? Você liga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nem chama a ligação para conseguir que ele chame. O que é que está havendo de denúncia? As pessoas dizem que essas ligações que não estão sendo completadas, não se completam, estão sendo cobradas. Só que você liga no seu telefone, não dá nem sinal que está chamando. No telefone do interlocutor, não chama. Ou seja, não existe uma ligação. E ela está sendo tarifada, está sendo cobrada. Quando você consegue a ligação cai no meio do caminho. Então você tem que ligar novamente. Pessoas que têm plano, que colocam crédito, falam que os créditos desaparecem. Você compra agora R$ 20 de crédito, rapidamente você faz uma ligação, tem gente que não faz nenhuma ligação, Marcos. Quando dá uma olhadinha, vai ter R$ 2 de crédito, R$ 3 de crédito. Isso acontece às vezes porque sem a sua autorização foi vinculado a algum plano, um pacote de serviço para promoção na sua linha e aquilo é tudo cobrado. O PROCON ele tem uma briga grande, por exemplo, em relação às operadoras, com aquelas mensagens de SMS que você recebe oferecendo serviços. Ali você às vezes está digitando, está usando um WhatsApp, está falando pelo Messenger, está olhando o Facebook, está olhando sua agenda, do nada surge ali na sua tela uma mensagem e você sem querer aceita aquela promoção. As operadoras, você consegue cancelar, só que você quando aceita aquela promoção, rápido você já paga por ela automaticamente. Se você tiver ali R$ 20 em crédito, vai ficar com 5. Às vezes até o valor é mais caro. E as operadoras estão se negando a devolver aqueles valores. Certo? Ou seja, são vários erros, Marcos, não são poucos, são vários vícios nessa relação contratual. Todo vício, todo erro, toda falha em relação às operadoras de telefonia, eles se concluem numa coisa só, dá lucro à empresa. Não existe um erro de você passar 1 hora na ligação de graça. Não existe, por exemplo, o erro de você esperar a sua fatura de R$ 50 e receber uma de 30. Esse erro não existe. Não existe um erro que torna a ligação melhor, sem ruído. Todo erro é contra o consumidor. Todo erro é para que você pague mais caro. E isso leva ao entendimento que esses erros podem ser propositais, como já aconteceu no passado e foi comprovado em ações judiciais. Agora, pode ser coincidência, mas, por exemplo, há quem garanta de que esses problemas eles se intensificaram depois que a Operação Cruzex instalou um radar imenso aqui no aeroporto aqui da cidade de Caicó. Isso é apenas uma suposição, né? Mas, por exemplo, a operadora ela
teria que dar uma resposta à população, mesmo com relação a supostas interferências ou não? Dá uma explicação. Agora, uma coisa fica bem claro. Há 4 anos aqui à frente do PROCON, não existe uma semana... Isso sempre existiu. Sempre tem reclamação todo E não tempo. tem Cruzegs aqui todo dia, né? O crédito desaparecendo, a promoção que foi implantada sem você solicitar, a ligação que cai, a ligação que você não consegue nem iniciar e já é cobrada. Isso aí já aconteceu. Esses problemas externos podem realmente agravar. Tanto é que está virando hoje manchete aqui do nosso programa, certo? Ou seja, mais pessoas estão suportando esse prejuízo, talvez, do que no passado. Na verdade, Marcos, é uma questão técnica, tecnológica de engenharia. Às vezes uma serra impede que o sinal chegue na certa localidade. A gente, como eu falei, a tecnologia não é tão avançada como nós gostaríamos. Às vezes um vendaval já faz cair todo aquele sistema, você não tem internet, não tem telefone. Nós precisamos de um avanço tecnológico que impeça esse tipo de situação. Mas, na verdade, às vezes um avião sobrevoando a cidade pode gerar uma interferência, pode fazer cair. O que não pode acontecer o que não pode ocorrer é que esses vícios sejam proporcionais com a intenção de gerar lucro. Mas, vamos deixar uma coisa bem clara. Se for instalado aqui um radar, o consumidor aqui de Caicó, de Salvador, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Deveria haver um contrato entre o Ministério da Defesa e as operadoras, porque isso certamente não deve ser só em Caicó, né? Deveria já haver uma programação prévia informando que ia ser instalado tal ou qual equipamento, a operadora, ela e as outras também, já se prepararem para evitar algum transtorno, certo? Porque a gente não pode viver uma vida onde você precisa ligar urgentemente, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de segurança pública. Já pensou você escutar um barulho na sua casa, você acreditar que sua casa está sendo arrombada por um meliante, não conseguir ligar para a polícia naquele momento? Você passar a suportar um mal maior, já falando de caso de coisas graves, um acidente de trânsito fora da cidade, e você não conseguir ligar, isso é muito grave. Então, o serviço de telefonia, Marcos, ele é considerado pela legislação como um serviço essencial. Ele está no mesmo patamar que o serviço de água e esgoto, serviço de energia elétrica, serviço funerário, serviço de transportes públicos, certo? Ou seja, então ele não pode ser tratado como brincadeira. Tem que ser tratado com muita seriedade, porque são coisas de primeira necessidade. Há alguns anos atrás, qualquer pessoa vivia muito bem sem um celular. Não existe. Hoje, ninguém vive sem um WhatsApp, por exemplo. Quando passa algumas horas sem um WhatsApp, vira uma loucura, uma celeuma no país inteiro. Então, quando você passa a fornecer aquele serviço, que ele se implanta na população, ele se torna a primeira necessidade, certo? Então, a empresa ela tem que atuar de acordo. O que a gente não pode mais suportar é que se instale uma antena na cidade e durante 6 meses o serviço é perfeito, é uma maravilha. Causa inveja a outras cidades maiores até. Só que a população começa, às vezes, a adquirir com mais intensidade o chip daquela operadora, começa a usar mais o serviço, e o serviço acaba, porque ele não foi programado para crescer. Eles botam ali um serviço estático, com uma velocidade estática, isso causa problemas. Mas, enfim, está havendo problema, pessoas estão suportando prejuízos. O que fazer? Né? O que fazer para solucionar o problema? Via PROCON, nós não podemos discutir indenizações. Então, quem sofreu um prejuízo de ordem moral, de ordem material, vai ter que discutir necessariamente na via judicial. Mas o PROCON é sempre o primeiro passo muito importante para a discussão. Via PROCON, nós temos meios para tentar exigir da operadora a melhoria no serviço ou a normalização do serviço, certo? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Marcos, ele prevê, inclusive, uma série de punições, são essas as nossas armas, certo? No caso do descumprimento dos preceitos do Código. Um dos preceitos é que o serviço tem que ter a qualidade que dele se espera. Não é serviço gratuito, ele é oneroso, é muito caro, inclusive, certo? Às vezes você veja, uma pessoa procura o PROCON para relatar um desaparecimento de crédito. A pessoa procura o PROCON porque já tentou por horas um contato com o operador e não conseguiu uma solução. Vai começar a me relatar o problema, começa a preparar o processo. Quando chega, Marcos, naquele momento a pessoa dizer quanto desapareceu em créditos, o consumidor fica envergonhado. Às vezes são R$3, às vezes é um valor de R$5. O consumidor não está lá por causa do dinheiro, ele está lá por causa de todo o transtorno que ele suportou e por causa da impossibilidade de solucionar o problema. Aí fica envergonhado, eu digo, olha, meu amigo, eu só não posso discutir aqui um prejuízo inferior a R$1, porque eu trabalho com prejuízo financeiro. Mas se R$3 é um valor tão alto que uma grande operadora se ocupa em usurpar esse valor, em lhe tomar esse valor, então para nós que não somos bilionários,
como essas operadoras, mais ainda ele tem que ter valor, mais ainda você tem que reclamar. Então, através do PROCON, nós que temos esses meios de coação que não desejamos usar, mas por meio do PROCON nós podemos exigir a melhoria do serviço, a normalização do serviço, dentro de um certo prazo. Isso não impede de cada consumidor discutir depois judicialmente o prejuízo que ele tenha suportado, material ou moral, que os dois acontecem. Tem gente que usa o celular como ferramenta de trabalho, o mototaxista, o taxista, vários outros profissionais liberais e autônomos usam o celular como ferramenta de trabalho, e eles têm prejuízo financeiro grave quando o serviço não funciona, certo? Tem um prejuízo muito grave quando não funciona. Outras pessoas podem suportar um dano de ordem moral apenas, devido a uma falta de contato com um familiar, com um amigo, são variados os prejuízos. Então, você pode dar um andamento inicial via PROCON, ou pode e depois procurar a via judiciária, ou pode procurar diretamente o Poder Judiciário para solucionar o seu problema. Mas, uma coisa fica bem clara, cada um que suportou prejuízo, Marcos, no meu entendimento, não tem direito de procurar a justiça ou PROCON, tem obrigação. Ok, rapidinho, doutor Márcio, fiz um plano empresarial 4 meses atrás com carência de 2 anos. Devido aos problemas atuais já tinha. Eu posso cancelar o contrato sem multa? Marcos, quando o pedido de cancelamento prematuro é fundamentado em má prestação de serviço, em vício na prestação daquele serviço, a obrigação de pagar a multa ele desaparece. A multa não pode persistir, isso vale para qualquer serviço que tenha contrato de fidelização. Pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando você quer cancelar antes daquele período, porque o serviço está sendo prestado de forma incorreta, de forma viciosa para você, não existe a obrigação do pagamento da multa. Doutor Márcio, renovei a habilitação, mudei de categoria de C para D, dia 23 de outubro. Concluí tudo, porém no site do Detran não saiu o meu resultado de apto ou não apto e não recebi a habilitação. Posso acionar o PROCON? Não pode, Marcos, porque não existe aí uma relação de consumo. Todo esse procedimento de direito administrativo que você mantém com o Detran e com o governo do Estado, ele pode ser discutido diretamente pelo site do PROCON, do Detran, porque há ali um Fale Conosco. Em Caicó inteira nós não temos Detran, em Caicó temos uma Ciretran. Tudo que você encaminha de reclamação aqui para Caicó, ele vai ser direcionado para Natal. Então, existe um canal muito bom de atendimento, que é no site do Detran, certo? Onde existe um Fale Conosco, que dá uma resposta muito rápida. Por que não cabe reclamar no PROCON? Porque tudo que você pagou para mudar de categoria, esse pagamento que você faz não é a compra de produto, nem a contratação do serviço. São impostos, taxas, tarifas. Então é uma relação de direito administrativo. Você não está comprando nada, nem contratando nada. Por isso que não cabe a atuação do PROCON. Doutor Márcio, na compra de um produto, o valor à vista no dinheiro e no cartão no débito tem que ser o mesmo valor? Não. Desde dezembro de 2016... devido a uma medida provisória do governo federal, é possível que o vendedor, o fornecedor, ele estabeleça produtos diferentes. Aí, essa medida provisória foi convertida em lei em abril de 2017, certo? Salvo engano, e ela permite que aconteça hoje o que durante 25 anos foi proibido, que é a diferenciação de preço para pagamento à vista. O pagamento em dinheiro, o pagamento em cartão, débito ou crédito, são todas as modalidades de pagamento à vista. Não poderia haver diferenciação. Hoje existe uma lei que permite que o preço seja diferente. O que aqui não pode acontecer nunca, Marcos, você ser cobrado explicitamente pelo uso do cartão. É proibido uma loja estabelecer um preço, divulgar um preço de um produto, uma blusa, custa R$20. Quando você vai ir lá, você já sabe que divide no cartão. Parcela, você paga por vencimento no cartão. Quando você puxa o cartão, opta por essa opção de pagamento, a loja vai dizer que vai ser dividido em 2 de 11 ou 2 de 12. Isso é proibido. O que é que a legislação permite e o que é que os órgãos de proteção e defesa do consumidor estabeleceram? Que o valor ele pode haver diferenciação promocional. Por exemplo, a mesma blusinha, a mesma camiseta que custa R$20, ela pode ser dividida em 2 de 10, 3 de 6,99, etc. Mas a loja pode dar um desconto se você optar por pagar em dinheiro ou por pagar por vencimento no débito. Nunca pode aumentar o preço se você optar por pagar pelo cartão de crédito. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Marco, bom dia. Marco, eu gostaria de saber do doutor aí, é o seguinte, essa campanha passada aí, um político aqui de Caicó veio na minha residência e locou meu carro, eu trabalho com viagem,
locou meu carro e não assinou nenhum papel e a gente fechou um valor e ele deu só uma pequena parte do valor e passou a política e até agora e toda semana ele me dá, toda semana me dá e não me dá e eu vivo disso, eu preciso, eu gostaria de saber como eu faço para me receber essa quantia que está faltando, que falta, ok? E aí, doutor Márcio Leonardo? Pronto, primeiramente, não há relação de consumo, não há atuação do PROCON nessa situação, mas cabe uma ação de cobrança. Qualquer pessoa que é credora de outra, seja qual dívida for, pode cobrar. Era importante que houvesse um documento assinado, um recibo, um contrato, mas como foi tudo muito informal, a lei permite que esse ouvinte maneje uma ação de cobrança, certo? Contra esse político que contratou o serviço dele. Político veaco, inclusive, né? Ou novidade. A lei permite que ele maneje uma ação, inclusive só com prova testemunhal, porque certamente essa conversa, a não ser que seja uma questão muito escusa, o trato deles pode ter sido acompanhado por um familiar, um amigo, um parente, qualquer pessoa. Então, a lei permite que você maneje a ação de cobrança sem a prova documental, certo? Desde que o valor que você tenha cobrado seja superior a 10 salários mínimos. A lei, é proibido você manejar uma ação com prova exclusivamente testemunhal de valor superior a 10 salários mínimos. Então, ele pode procurar o juizado especial aqui em Caicó. Ele vai ter que levar todos os dados dessa pessoa que deve esse valor a ele, nome completo, endereço completo, RG, CPF, estado civil, a profissão, o número do telefone, número de e-mail, o endereço de e-mail, e pode manejar uma ação de cobrança, certo? Contra esse político, essa pessoa, desde que o valor não seja superior. Se, por exemplo, o valor devido for superior a 10 salários mínimos e você não possui nenhuma prova documental, você vai ter que abdicar desse valor na ação judicial, desse valor superior. Ou seja, procurar o juizado especial. Se ele tiver um advogado da confiança, se ele tem um amigo, um vizinho, um parente, ou se ele já usou o uso de serviço advocatício, se alguém tem conhecimento com advogado, ele pode procurar esse advogado para auxiliar. Mas a lei permite também que ele possa procurar o Poder Judiciário sozinho, numa causa de pequeno valor. Doutor Márcio, obrigado por sua participação. Você volta na próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um quadro por dentro dos seus direitos. Antes de você pedir, eu vou lhe deixar bem à vontade para você mandar um abraço carinhoso para ali, né, lá de Ipueira. Desse jeito não vou mandar só, vou mandar vários. Fiquei bastante à vontade. Então, primeiro eu vou agradecer as perguntas, né? Se alguma pergunta eventualmente não foi respondida, a pessoa pode perguntar pela live que será respondido. Né? Então, os abraços do mundo inteiro, os cheiros e os beijos para ali, que está nos ouvindo agora lá em Ipueira. A minha namorada que me suporta e que eu amo profundamente. Um abraço para minha mãe, cheiros também, que está aqui na Quarta Jornal do nosso programa. Esse homem é um apaixonado, né? Todos os homens deveriam ser assim com o doutor Márcio Leonardo, né, Gelman de Souza? Deveriam ter obrigação, né? É o mínimo que se faz quando você ama alguém.